boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa transmissão de hoje, e aquele convite diário, né, pessoal, para vocês curtirem a gente, compartilharem os nossos conteúdos e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quarta-feira, espaço sempre dedicado, todo mundo sabe, para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. É a primeira edição sobre saúde, bem-estar e comportamento deste ano de 2022, e para essa nossa conversa, a gente recebe o Dr. Edmo Atique Gabriel, cirurgião cardiovascular. Boa tarde, doutor Edmo, muito bem-vindo, feliz ano novo, muita saúde, muita alegria, e aquele agradecimento pela colaboração com a gente durante todo o ano passado, durante todos os anos, né, nessas nossas conversas sobre saúde, sobre bem-estar e comportamento por aqui no programa Gente que Fala. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Eu que agradeço também pelas inúmeras oportunidades no ano de 2021 e que seja um ano de muitas realizações, que 2022 nos traga mais saúde, mais proteção, que a gente possa realmente retomar toda a vida normal de um ser humano nesse ano que começa. Muito bem, então vamos falar sobre o seguinte tema, que está aí palpitando os corações aí já há praticamente 2 anos, né? O avanço da vacinação contra o coronavírus no Brasil, a Covid-19, deixou de ser, está aqui quase 2 anos, né? Em março já completa, né? Deixou de ser a principal causa de morte no Brasil. Como ocorria antes da pandemia, as doenças cardiovasculares é que voltaram a ocupar o topo da lista. E a principal delas, o AVC, o acidente vascular cerebral, seguido pelo infarto. Doutor Edmo, por que as doenças cardiovasculares matam tanto e por que voltaram, né, com essa força, digamos assim, depois desse período aqui, já de quase 2 anos de Covid? Eu entendo, Mauro, que 2 explicações plausíveis para a gente justificar esse aumento das doenças, essa retomada das doenças cardiovasculares. Primeiramente, dizer que é uma retomada muito relativa, porque no período crítico da Covid, esses 2 anos que você citou, de certa forma, qualquer doença ficou subestimada, ficou subdiagnosticada em relação à Covid. Essa foi a rotina nos hospitais, porque todos os sintomas que as pessoas tinham praticamente se atribuía à Covid, inclusive sintomas cardiovasculares, dor no peito, falta de ar, por exemplo, que no dia a dia a gente atribui a doença cardiovascular, ou pelo menos suspeita de uma doença cardiovascular. No período crítico da Covid, ficou basicamente sendo atribuído à Covid exclusivamente. Então, acho que há uma retomada relativa, mas a gente pode dizer que o incremento mesmo da doença cardiovascular, e aí a Covid, a pandemia, teve um papel crucial, foi o desequilíbrio emocional. O pós-Covid, que a gente chama como uma síndrome de várias alterações que ficaram na vida e na saúde das pessoas, ele inclui também problemas de sequelas emocionais, transtornos alimentares de origem emocional, problemas depressivos, crises de angústia, depressão, ansiedade generalizada, e tudo isso concorre para afetar a saúde cardiovascular quando se considera que esse estresse que vem somado a essa questão emocional, na verdade é um aumento desordenado de hormônios de estresse que o nosso corpo acaba produzindo, e esses hormônios vão ter efeitos no corpo todo. Só que no nosso sistema cardiovascular acaba aumentando a nossa pressão arterial, e aí aumenta o índice de AVC, como você citou. Nós podemos ter arritmias que as pessoas não tinham antes, um número maior de arritmias. Nós podemos ter o próprio infarto acontecendo em maior contingência. Ou seja, eu acho que esse fator emocional é a pior sequela que a Covid vai deixar. E, por consequência, vem o aumento das doenças cardiovasculares que antes estavam relativamente estáveis, e com essa questão da pandemia houve um desequilíbrio muito grande. Claro que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou, estamos lutando contra, mas numa situação bem mais favorável agora. Mas será que doutor Edmo, o pós-Covid, como está sendo dito, ele vai ser estendido por muito tempo? Será que daqui a 20 anos a gente vai ainda estar vivendo o pós-Covid? Tipo,
lá na frente, daqui a 20 anos, olha, este problema que você está enfrentando hoje vem na esteira da Covid, porque você enfrentou esse desequilíbrio, enfrentou esse estresse, se alimentou inadequadamente? Sim, sim. Nós podemos dizer que algumas sequelas da Covid, elas se comportam como cicatrizes. E como tais, elas vão ficar para o resto da vida da pessoa. Então, não importa se é daqui 1 ano, 5 ou 20. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Sequelas pulmonares da Covid, já que o pulmão é o órgão que inicialmente é afetado por ser um vírus respiratório e ocasionar ali uma grande tempestade inflamatória nos pulmões, e como nós cansamos de ver pessoas sendo entubadas, pessoas em UTI, pessoas sem oxigenação, lembra aquele caso no Amazonas que faltou até tubo de oxigênio, cilindros de oxigênio, tamanha demanda e o quanto os pulmões das pessoas estavam acometidos. No caso dos pulmões, a sequela chama-se fibrose pulmonar. É uma cicatrização grande dentro dos pulmões que inviabiliza a condição respiratória da pessoa para o resto da vida. Não vou dizer que a pessoa não vá respirar algo até muito radical, mas a pessoa vai ficar limitada para atividades esportivas, para atividades domésticas, para alguns hábitos que ela tinha para o resto da sua vida. Então, nós vamos ter, daqui 20 anos, a pessoa comentando, olha, lá em 2021, quando eu tive a Covid, ou em 2020, eu realmente passei a ficar convivendo com uma limitação respiratória para subir escada, para correr. Eu jogava o meu futebol 1 vez por semana, então um hábito muito comum no Brasil, não consigo mais fazer isso. As mulheres que, de repente, faziam danças, de repente vão dizer, olha, a gente não consegue mais ter esse hábito, porque a gente se cansa muito fácil. Então, acho que essa sequela, ela vai ser daquelas que eu posso dizer como irreversíveis, que é a fibrose ou a cicatrização do pulmão. A Covid-19, ela é mais perigosa para quem tem problemas cardíacos, doutor Edson? Sem dúvida, sem dúvida. É grupo de risco. Se a pessoa for portadora de qualquer problema cardíaco, principalmente se for um problema cardíaco não bem tratado. Isso é importante ressaltar, porque muitas pessoas ficam em pânico quando ouvem isso, já que nós temos várias pessoas hipertensas no Brasil. Só que a hipertensão arterial, ela é um fator de risco geral. Ela se torna mais fator de risco quando é uma hipertensão arterial descontrolada. O que é descontrolada? Não responde aos medicamentos, ou a pessoa não muda os seus hábitos de vida, não procura emagrecer, não diminui os temperos, e aí ela quer um milagre, né? Ela quer tomar remédio, quer que o remédio controle a hipertensão arterial, só que ela não emagrece, ela não cuida da alimentação, não cuida da parte física. Então, nessas pessoas é mais acentuado o risco, sim. Agora, numa pessoa com a hipertensão bem controlada, com bons hábitos, é um risco bem menor. Existe, porque já existe a hipertensão instalada no corpo, mas é um risco menor, não é um risco que preocuparia tanto a classe médica. Então, eu chamaria atenção daquelas pessoas que têm alguma comorbidade cardiovascular, arritmia, hipertensão, história prévia de infarto e que não estão se cuidando. Há um desafio, acredito que sim, doutor Edmo, em relação a esses problemas de saúde que ficaram represados durante a pandemia, problemas que as pessoas não foram atrás para cuidar, em razão da necessidade do isolamento, os hospitais voltados realmente para o tratamento daquelas pessoas que estavam com Covid. Será que dá para a gente prever por quanto tempo isso vai ficar represado? Porque a pessoa agora, já posso ir para o médico, já vou cuidar daquilo que eu parei. Mas tem gente que não vai voltar para o médico porque perdeu o convênio, porque perdeu o emprego, porque entrou na fila do SUS e a fila não anda, porque tem muita gente, né, saindo dos planos de saúde e indo também para a fila do SUS, né? É um outro desafio para a gente também enfrentar, né? Sem dúvida. Eu acho que um legado positivo da pandemia vai ser a telemedicina, que vai ser muito mais utilizada. Talvez ela venha a ser o recurso de maior acessibilidade para as pessoas para diminuir esse represamento que você citou. Ou também nós sabemos que existem outros ambientes de atendimento em saúde que surgiram ao longo do tempo e que na pandemia ficaram mais robustos, que são aquelas clínicas populares, essas clínicas médicas que não exigem plano de saúde, nas quais você vai lá, você recebe um atendimento, você faz inclusive alguns exames e, de repente, você paga ali um valor menor, tanto para tratamento odontológico como para tratamento médico. Então, eu acho que essas alternativas, seja do acesso digital pela telemedicina,
ou esses ambientes que não dependem do SUS diretamente, dessa fila longa que é natural do SUS, talvez sejam escapes para a população que realmente perdeu o seu plano de saúde. Agora, a gente espera uma retomada do crescimento econômico nesse ano de 22, e com isso que as pessoas consigam, pelo menos, manter um plano de saúde. Talvez não vá ser aquele top, aquele executivo que ela tinha, que dava uma amplitude de atendimento, mas eu sempre digo que nessas horas, como você mesmo falou, a pessoa tem um câncer, precisa de uma quimioterapia, a fila de espera é longa, e aí na clínica popular ela não encontra quimioterapia. Como é que faz? Esse câncer vai esperar ela retomar o crescimento econômico dela? Então aí a gente imagina que a pessoa consiga minimamente se reestruturar para ter um plano de saúde básico com o qual ela possa ter o atendimento mínimo para uma doença grave como o câncer. É. Ainda no assunto Covid, doutor Edmo Atic Gabriel, no seu atendimento agora, dá para perceber muita gente com problemas que foram desenvolvidos durante a pandemia, a partir de uso de medicamentos sem orientação médica. Olha, eu vou fazer isso porque eu não tenho como fazer, não dá para ir no médico agora e vou fazer sozinho. Isso está explodindo agora? O que o senhor observa? Houve uma taxa nítida de automedicação ocasionado por esse temor das pessoas de procurar o serviço médico e sem ter a regulamentação da telemedicina, que por um tempo ela ficou ali numa berlinda, as pessoas não tinham alternativa, elas não iriam arriscar, elas não queriam arriscar ir até o pronto-socorro, e ao mesmo tempo não tinha como conversar com o seu médico. Tem o telefone? Tem, mas às vezes o médico também está trabalhando, está num atendimento, não consegue responder em tempo real, e mais um motivo para ressaltar a importância da telemedicina. Eu acho que ela veio para ficar, é um legado positivo da pandemia, um dos poucos legados positivos, para tentar inibir também a automedicação, porque no desespero, as pessoas adotaram tratamentos sem comprovação, as pessoas abusaram do uso das vitaminas, as pessoas usaram modismos baseados em informações soltas na internet, então houve de tudo. E quando há desespero, quando há questão de morte, você liga a televisão, você escuta o rádio, é só morte, como foi o que nós vivemos, a gente até não dá nem para punir a pessoa, porque às vezes é um parente muito próximo que está ali agonizando numa UTI, você tem medo de adquirir aquela doença, a vacina não chegou de imediato, nós começamos a ter vacina aí dentro desses 2 anos de pandemia, só depois de 1 ano e pouco que começou a surgir vacina. Então, o que essas pessoas poderiam fazer? Acabaram apelando, vamos chamar assim, para a automedicação, ou para algum vídeo sensacionalista de internet. Então, a gente espera que agora a pessoa utilize o recurso digital, procure o seu médico, procure fazer o check-up para outras doenças, né? Eu sempre digo que o infarto continua na mesma taxa, o câncer continua na mesma taxa, a Covid só mascarou esse universo, mas nós temos que continuar fazendo a prevenção das outras doenças. Já que a gente tem falado tanto de telemedicina, como se adaptar a essa nova realidade? Porque é novo, é uma adaptação não só para o paciente, que não está ali diante do médico e fala, pô, mas se eu não estou diante do médico, ele não vai medir a minha pressão, ele não vai fazer a auscultação, e para o médico também é uma situação muito diferente, né? Qual é o aprendizado necessário, e mais do que o engajamento digital, né, de ambos os lados, né? Se você não tem o hábito da tecnologia, fica difícil também. Mas aqueles que estão já habituados, qual é a adaptação necessária do ponto de vista médico, tanto para paciente quanto para o profissional? Eu posso te dizer que a adaptação não foi total, até porque a medicina exige toque, exige ausculta, e como que você vai tocar numa pessoa, vai auscultar um órgão, pulmão, coração, como que você vai palpar um abdômen estando numa tela de computador? Eu acho que a adaptação foi parcial, no sentido de dizer assim, que a pessoa está naquela situação mais emergencial, mais urgencial, precisa tirar uma dúvida que está deixando ela desconfortável, e aí a telemedicina vem e te ajuda. Olha, você muda a medicação para essa dose, ou você troca esse remédio por esse. Isso eu não preciso estar na frente da pessoa presencialmente para fazer isso. Agora, do ponto de vista, muitas vezes, de um diagnóstico mais minucioso, eu confesso para você que eu fiquei sem ação.
porque as pessoas entravam em contato comigo pedindo teleconsulta, e nesses atendimentos diversos que eu fiz, eu dependia de uma ausculta, do pulmão, do coração, no caso da minha especialidade, eu dependia de observar a cor da pessoa, então muitas vezes na tela eu tentava observar a coloração, o que ela falava, mas a imagem alterava, o sinal da internet mudava, então é uma adaptação muito limitada. Eu acho que ela é restrita a essa questão de você solucionar uma dúvida muito pontual, mas ainda para a medicina, para a parte da medicina, qualquer especialidade, você não consegue determinar sem estar junto. Imagine um dermatologista, por exemplo, você tem uma suspeita de uma pinta na pele, que pode ser um câncer, como é que você vai ficar ali mostrando na tela? Quer dizer, a pessoa vai olhar, vai ter uma noção, é a palavra melhor para caracterizar, é uma noção geral, mas você precisa palpar, sentir se é uma situação rugosa, se é dolorida, se não é, então isso sem estar junto com a pessoa é impossível. 5G vai mudar bastante isso, né, doutor? Sim, sim, a gente espera que agora com um estado mais calmo da situação, com um índice maior da vacinação, essa reaproximação que é fundamental para a prática de saúde, não só a medicina. Você imagina a fisioterapia, né? Você vai fazer um trabalho manual na pessoa, como que você vai fazer teledigitalmente? Tem como. Como que você vai fazer um trabalho de orientação, por exemplo, de uma ferida que não cicatriza, que os enfermeiros fazem isso muito bem, sem olhar a ferida. Sim, mas eu digo sobre a chegada da tecnologia 5G, que vai revolucionar a transmissão pela internet. Isso vai favorecer muitos procedimentos médicos. Com certeza, eu acho que a tecnologia 5G, ou até mais amplamente a inteligência artificial, que eu acho que foi o grande valor agregado para a área de saúde nos últimos anos, vai trazer uma aceleração dos processos, uma otimização da mão de obra, e, acima de tudo, nós vamos facilitar, encurtando distâncias, podendo aí resolver as coisas, podendo ter acesso remoto a muitas informações, que antes você dependia de uma burocracia, atrasava. Eu recentemente recebi uma informação de um paciente esses dias, ele disse para mim, puxa, para eu conseguir ter informações dos exames do meu pai dele estava numa situação um pouco crítica, demora 2 dias para ter uma resposta, porque depende do papel ser levado para um determinado departamento, aí eles enviam digitalizado, ao passo que agora a gente imagina que a tecnologia 5G vai nos ajudar nessa rapidez e nessa aceleração dos processos. Bom, vamos tratar do tema vida saudável, né, doutor Edmo? Porque, bom, todo mundo sabe que a rotina saudável é fundamental para o bem-estar e para que tudo ocorra muito bem com a saúde. Essa informação não falta, né? A gente está falando o tempo todo a respeito disso. A questão não é a teoria, a questão é a prática. Por que é tão difícil entrar numa rotina saudável para se defender aí das doenças, doutor Edmo? Eu acho que é uma causa multifatorial. Primeiro, questões culturais de cada país. Existem países mais disciplinados. É inegável que, se você comparar a disciplina de um país oriental com um país do Ocidente, vamos citar o nosso Brasil, vamos citar os Estados Unidos, que são povos que não têm muita disciplina nos seus hábitos físicos e alimentares. A gente vê crianças já que estão começando a vida, já adotando hábitos errados, porque os pais não estão preocupados, diferente de um país oriental, onde você vê já uma disciplina e uma hierarquia em relação a tudo. Então, eu acho que o fator cultural é importante. Segundo, um pouco de desvalorização do que pode acontecer no futuro. Quando você ainda é jovem, não só criança, mas adulto, jovem, você sempre acha que você aguenta, que você pode exagerar na bebida, na comida, você pode ganhar peso, que isso não vai te causar nenhum problema. E depois vem a fatura. Depois de alguns anos vem a fatura sempre muito dolorosa para você pagar. Muitas vezes é um câncer, é o diabetes, é o colesterol, é o infarto. Então há uma certa desvalorização, apesar de toda a informação que está aí aberta na mídia. Uma terceira causa é também a falta de apoio institucional. E quando eu digo institucional, pode ser a instituição família, pode ser a instituição escola, pode ser a instituição sociedade e a instituição governamental também. Será que nós estamos com políticas públicas que realmente orientam adequadamente todas as pessoas em relação aos hábitos de vida? Será que isso se tornou uma prioridade em todos os níveis, municipal, estadual e federal? Eu acho que a gente tem que caminhar mais em relação a isso.
As famílias estão preocupadas com isso? Ou, na verdade, quando se discute educação dentro de casa, a preocupação é muito comportamento, postura na escola e pouco qual é a alimentação da criança ali na hora do recreio, qual é o hábito desse filho que agora saiu de casa para ir fazer faculdade fora. Será que há uma preocupação com o tipo de alimento, com a periodicidade das refeições? Eu acho que ainda nós temos que amadurecer também nisso. Então, se juntarmos tudo isso, Mauro, nós somos frágeis. Os países ocidentais, principalmente, eles são mais frágeis em relação a essa educação alimentar e essa educação dos hábitos físicos. E aí vem a consequência que a gente vê taxa de obesidade elevada e risco cardiovascular também. E aí junta-se a tudo isso fatores sociais e econômicos, aí vai ficando mais difícil mesmo, né? Sempre. Com certeza, o acesso ao medicamento, o acesso a um alimento adequado, não é possível devido à questão econômica. Você falou uma coisa que eu canso de ver no meu consultório. Às vezes eu passo uma orientação básica para as pessoas e eu recebo um retorno assim, mas doutor, eu não consigo, eu estou desempregado, como que eu vou comprar essas frutas que o senhor está me orientando? Como é que eu vou comprar esses sucos? Eu tenho que, infelizmente, comer ou beber o que eu tenho. Então, eu tenho facilidade para tomar refrigerante, porque é mais acessível para mim, é mais barato, eventualmente, ou aquela carne mais gordurosa, aquele alimento adocicado. Eu acabo usando isso, porque eu tenho que sustentar uma família muito grande, aquela situação toda de Brasil, né? Então, você falou um ponto que eu sempre cito. Quando o médico postula hábitos adequados, ele tem que tomar cuidado para não ser um moralista, né? Porque você ser moralista com a situação de pobreza que a gente tem e 14 milhões de desempregados é muito relativo. É. Um outro tema por aqui, doutor Edmo, a gente falou disso no final de 2021, no último programa praticamente que fizemos sobre saúde, bem-estar e comportamento, que é esse problema de manter os hábitos saudáveis. Não é um problema de manter os hábitos saudáveis, ter hábitos saudáveis e essa mania de a gente se permitir exceções e sabotar o hábito saudável com essas manias erradas, né? Para a gente falar um pouco mais a respeito dessas questões, porque eu me lembro que o senhor destacou que a gente faz isso de forma consciente e de forma inconsciente também, né? Exatamente. O que a gente chama de hábito sempre é em geral, algo saudável. Então, o que é hábito? É você praticar esporte, é você comer bem, é você dormir mais cedo, é você cuidar da sua autoestima. Isso é um hábito, ou seja, algo que vem durante muito tempo e que tem que ser positivo para fazer bem para você. Em geral, você não vai procurar ter um hábito que te faça mal. Agora, quando você tem um hábito, entre aspas, vamos colocar assim, que seja negativo, a gente começa a chamar isso de uma mania errada, como você falou. É a questão de você parar de fumar e, de repente, voltar a fumar porque você ficou estressado, porque você está querendo ter um relaxamento, e aí é uma mania errada. É o hábito de você que parou de beber em grande quantidade bebidas alcoólicas, e aí, de um dia para o outro, você tem lá uma decepção num relacionamento e você se entrega à bebida de novo ou se entrega às drogas. Então, esse desequilíbrio entre hábitos saudáveis e as manias que normalmente são oposição a esses hábitos e que muitas vezes se fundamentam num desequilíbrio emocional, numa falta de autoestima, numa entrega desesperada diante de algum fato que aconteceu, é essa luta que o ser humano tem que ter. E para isso, muitas vezes, ele precisa procurar ajuda, porque nós somos frágeis. Dizer que todos nós temos uma plenitude de autonomia, de suportar toda a carga que nos cerca, muitas vezes nós somos tentados. Hoje eu vou começar a fumar de novo, hoje eu vou voltar a comer comida fast food todo dia, hoje eu vou realmente abandonar a academia porque eu malho e meu corpo continua igual. Então, esses pensamentos negativos, eles nutrem as manias negativas que nós vamos começar a adotar. Isso é muito perigoso, porque pode ser o fim da tua vida. Você estava numa fase de equilíbrio, de estabilidade, de vencer os vícios, né? E, de repente, você começa a retomar isso e passar a ter essas manias que vão acabar com a tua vida. E aí a gente passa a ter dentro do consultório dois tipos de paciente, aquele com o coração entupido e o com o coração partido, doutor Edmo? Exatamente. Nós vamos conviver, ou, eventualmente, uma pessoa com os dois problemas, né? O que é o pior. Porque a gente tem as pessoas com o coração entupido, porque fumam, porque bebem, porque comem errado.
E você tem aqueles que são muito sensíveis às instabilidades emocionais, que são os de coração partido. Agora, o problema é que, normalmente, um fator piora o outro, principalmente o fator emocional, o coração partido, que por si só já gera repercussões cardiovasculares, ele pode também ser o gatilho para acentuar o coração entupido. Então, imagine como fica a saúde cardiovascular dessa pessoa. Desequilibrada emocionalmente, ansiosa, depressiva, buscando alternativas erradas para escape emocional e, ao mesmo tempo, já tendo seus exames cardiovasculares indicando acúmulo de placa de gordura, colesterol elevado, ácido úrico elevado, açúcar elevado, ou seja, o peso, você vê a pessoa, né, ela também tem a sua autocrítica, ela percebe que ela está piorando na qualidade do peso, as roupas ficam apertadas, aquele aspecto mais inchado, a autoestima vai lá embaixo, ela começa a sentir isso socialmente também. Como é que fica o impacto da saúde dessa pessoa? A pior possível. Então, a gente tem que atuar rápido, intervir rápido na tentativa de ajudar essas pessoas. Homens e mulheres estão em pé de igualdade nesses dois aspectos, coração entupido e coração partido, porque as questões emocionais, durante muito tempo, isso tudo esteve mais ligado às mulheres, né? E que sofriam mais com isso. Isso também afeta os homens, e o contrário, a questão do coração entupido afeta mais as mulheres também hoje em dia, em razão dessa aquisição de hábitos anteriormente apenas masculinos? Eu posso dizer para você, com uma certa segurança, que houve uma equiparação nos últimos anos entre homens e mulheres com relação a esse risco cardiovascular. A pandemia afetou igualmente os dois. As mulheres, elas são naturalmente mais sensíveis e percebem as coisas mais precocemente, talvez elas são mais até proativas. Só que os homens que antes se declaravam mais fortes, mais resistentes, que não sentiam tanto impacto emocional, eles foram tão vítimas quanto as mulheres. Eu tenho visto muitos homens declarando no consultório que estão sem dormir ou com dificuldade para dormir. Por quê? Porque a parte financeira, principalmente, aquela questão do homem sustentar a sua casa, isso foi a grande fragilidade do homem nesse período da pandemia. A incerteza e a insegurança. Será que eu vou ter recursos no final do mês para manter o nível da minha família? Será que eu vou ter que reduzir, puxar um pouco aqui, acolá? Será que eu vou ter que privar minha esposa, meus filhos de alguma coisa? Será que eu vou ter que me privar de alguma atividade que eu já tinha há muito tempo? Então, essa insegurança, essa incerteza, com certeza abalou os homens, deixou as mulheres mais sensibilizadas, e aí o produto final é uma equiparação. Ambos estão muito afetados. E aí, como é que faz para dormir com tranquilidade, não é, doutor Ed? Muita gente recorrendo a medicamentos para superar essa dificuldade de pegar no sono ou de dormir bem. A gente pode até usar pijama sem bolso, né, para não usar, para não ter que pensar no bolso, né? Mas pegar no sono é difícil, né, nessas situações. Muitas pessoas passaram a ter problemas de insônia. Aí eu tenho indicado, além de medicamentos, eu tenho aumentado a proporção de indicações às terapias alternativas, para evitar da pessoa ficar dependente de medicação. Massagens relaxantes, acupuntura, meditação, musicoterapia, porque realmente o desequilíbrio foi muito grande. E o sono é um dos 3 pilares da imunidade. Nós estamos, como você falou, ainda num resquício de pandemia. E quando você discute imunidade, você tem que ter bem preservado a sua alimentação, a sua hidratação e a qualidade do seu sono noturno. Qualquer ser humano, se não tiver bem alimentado, com alimentos saudáveis, bem hidratado, porque a água faz parte das reações químicas de todos os nossos órgãos, e não tiver um descanso noturno satisfatório, ele não produz intelectualmente, ele começa a ter uma queda física. E dali derivam as doenças. Pode ser não só a Covid, como uma pneumonia, uma dengue, um câncer e assim por diante. Então, eu insisto muito, venho insistindo muito com essas pessoas para ou usar a medicação muito numa fase inicial e depois partir para uma terapia alternativa, ou realmente para adotar por mais tempo uma terapia alternativa. Você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, nesse espaço por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. É o primeiro programa para a gente tratar dessas questões nesse ano de 2022. O nosso entrevistado de hoje, o cirurgião cardiovascular, Dr. Edmo Atik Gabriel, que vai falar sobre o seguinte agora,
Muito relacionado isso, doutor Edmo, com a questão do verão. A gente em pleno verão, as pessoas preocupadas com o corpo, colocar o corpo em forma, até pela exposição, vai para a piscina, vai para a praia e tudo mais. Os sedentários até aqui vão querer tirar todo o atraso e o risco é dar tudo errado porque você tem que ir devagar com o andor, como se diz, né? As pessoas desconhecem muitas vezes a sua capacidade, a sua frequência cardíaca. Quais são as dicas, quais são os alertas? Porque se der tudo errado, pode dar um problemão, né? Em relação ao calor, que nós estamos no mês de janeiro, que ainda é um verão muito importante, muito acentuado no país, o calor ele pode ocasionar muitos problemas cardiovasculares, dentre eles a hipertensão arterial, a arritmia cardíaca, a morte súbita, o infarto do coração, o derrame cerebral. E por que isso acontece? De um lado, vem a necessidade das pessoas de se apresentar socialmente por uma questão de vaidade. E aí começam a abusar, treinar sob altas temperaturas, sem uma adequada hidratação, sem uma adequada alimentação, usando vestimentas inadequadas. Por outro lado, também nós sabemos que essas pessoas já são portadoras de algum problema, a maioria delas tem algum antecedente, hipertensão, diabetes, colesterol, e aí abusam também dos alimentos nessa fase da bebida alcoólica, porque o calor atrai muito isso, o calor atrai a busca pelos ambientes livres, pelos bosques, praias, praças, mas também pelo exagero na alimentação e nas bebidas alcoólicas. Quando a gente vê todo esse contingente associado, e a pessoa ainda sob altas temperaturas desidratando, perdendo água, perdendo sódio, potássio, sais minerais, a função do coração fica muito comprometida. Então, não é incomum, nesse período, a gente ter muitas chamadas cardiológicas de pessoas que foram encontradas aí passando mal nas praias, nas piscinas, nos clubes, porque exatamente não tinham essa consciência básica de que o calor excessivo, ele desidrata, ele exige mais alimentação, ele exige mais suporte energético, uma revisão dos seus hábitos. Há pessoas que começam a fazer jejum prolongado, pular algumas refeições sem a orientação do médico, sem saber se isso aí é compatível com aquele organismo ou não. Então, a minha ressalva é para isso. Eu acho que nesse verão dá para você praticar atividade física, curtir uma boa alimentação, tomar ali sua bebida alcoólica ocasionalmente, mas procure um cardiologista para você saber que tipo de atividade física que é adequada, qual a melhor alimentação para você. As vestimentas também fazem parte desse processo. Há pessoas que ficam ali com blusas muito fechadas para aumentar a temperatura do corpo num sol muito escaldante, porque existe esse conceito errado de que eu vou queimar mais caloria ficando ali naquele calor, produzindo uma bolha em cima de mim, uma bolha de calor, né, de uma temperatura muito elevada. Então, esses erros, que são, na verdade, alguns modismos que a gente vai perpassando aí ao longo do tempo, eles têm que ser coibidos e nada melhor do que a orientação médica para poder, individualmente, dar as dicas melhores para cada pessoa. Teoricamente, não é, doutor Edmo, a gente deveria estar, hoje é 5 de janeiro, acabamos de sair das festas, né? Teoricamente era para estar no momento de recuperação dessa fadiga, desses excessos alimentares e de bebidas por conta das festas. Só que é uma emenda aí, né? As pessoas saíram das festas, foram para as férias, e nesse momento estão dando sequência a tudo isso, né? Depois a conta aparece no consultório, né, mais adiante. Aliás, os exames que são necessários depois desse período também vão trazer essa confirmação, né, dos abusos, né? É preciso esperar para fazer os exames um pouquinho mais adiante, né? Eu tenho por hábito exatamente isso. Eu procuro ser tolerante com os exames, se feitos nesse período muito recente, pós-festas, porque, como você falou, existe essa emenda, né? Festas, férias. E as pessoas sempre ficam ali o início do mês de janeiro, essa fase que a gente está agora, ainda curtindo a repercussão das festas, ainda estão viajando, ou estão fazendo uma segunda viagem, ou ainda vão fazer a sua viagem, né? Porque ficaram nas suas casas no Natal e no Réveillon, e agora vão tirar alguns dias de férias. Então, você receber um exame bioquímico de colesterol, de açúcar, de triglicérides nessa fase, eu procuro ser muito tolerante. Eu não vou querer tratar incisivamente. Eu procuro esperar, orientar a pessoa, e aí um mês e meio depois, a hora que realmente a vida
profissional foi retomada, que acabou esse período mais consagrado de férias, quando isso se finalizou, aí sim, eu volto a fazer um novo exame de sangue para dar mais valor aos números que eu vou receber. Aquela caminhada, para quem está de férias e está na praia, aquela caminhada tranquila na praia, pé na areia, olhando as ondas, isso é uma atividade física suficiente ou é só um momento de relaxamento, de tranquilidade, que vai fazer bem, evidentemente? Atividade física não é isso. Atividade física é você imprimir uma situação para ter intensidade naquilo. A caminhada ela é considerada uma atividade física muito saudável, mas ela, para ser saudável, ela tem que ter dois pré-requisitos: a intensidade e a periodicidade. Se você fizer uma caminhada muito pontual, muito eventual, no final de tarde na praia, isso é apenas relaxamento. Agora, se você criar um hábito saudável de 2 a 3 vezes por semana, fazer caminhada, seja na praia, seja no clube, seja num bosque, numa praça ou na rua, considerando um tempo mínimo de 20 a 30 minutos por caminhada, com roupas adequadas, roupas de cor clara, vestimentas leves, que possam absorver menos o sol, sempre levando ali com você uma garrafinha de água para você se hidratar, ou algum isotônico, ou um suco, certamente aí, de uma forma regular, você vai valorizar a sua saúde e vai melhorar a sua condição cardiovascular. Como é que uma pessoa que não tem conhecimento sobre frequência cardíaca, não sabe exatamente como lidar com isso, não tem tecnologia para medir durante uma atividade física, pode saber se aquela atividade está sendo bem para ela, está servindo bem para ela do ponto de vista da capacidade cardiovascular ou até de um outro objetivo, por exemplo, perda de peso, porque é importante que cada situação seja olhada com que existem diferenças de frequência cardíaca para a obtenção de resultado em cada uma dessas situações, né? Com certeza, essa é uma informação essencial. Quando a pessoa faz o seu check-up corretamente, por meio dos exames, o cardiologista consegue dimensionar e estimar a melhor frequência para exercício físico dessa pessoa e consegue também, se ele tiver uma visão mais ampla, mais nutrológica também, ele consegue até trabalhar com um pouco de suplementação alimentar e orientar a pessoa a mostrar o que é importante no pré-treino, no pós-treino, quanto tempo de treino, que tipo de modalidade, se é melhor aeróbico, se é melhor anaeróbico, se é melhor um treino de carga e assim por diante. Agora, uma dica muito fácil, Mauro, é você fazer uma autoavaliação sua. Se você está fazendo um determinado tipo de treino, correndo, andando de bicicleta, nadando, caminhando, fazendo crossfit, fazendo dança, se você percebe uma estafa física, uma exaustão, a ponto de você perceber que os seus reflexos estão ficando lentos, ou seja, você começa a ficar realmente com aquele aspecto de tontura, parece que começa a tremer as mãos, suar frio, qualquer repercussão desse tipo, tontura, falta de ar, suor frio, perda dos reflexos, cansaço excessivo, você perde assim noção da posição que você está, você tem que parar. O corpo já nos dá o sinal de alerta. Então, claro que o ideal seria que você fizesse uma previsão disso através dos exames do check-up. Mas como muita gente pula essa etapa e vai para a atividade física, até por uma exposição física, social dessa normal nesse período de verão, a pessoa tem que ter uma autocrítica, ela não pode abusar. Recentemente, eu fiquei sabendo de um profissional que fazia esteira no clube, todos os dias de manhã, e ele teve um mal súbito correndo nessa esteira. Foi socorrido dentro do clube, não houve tempo de reanimá-lo e ele chegou morto ao hospital já. Esse caso, quais são os bastidores desse caso? A falta de um check-up cardiovascular periódico. Segundo, saber se aquela atividade era apropriada para a condição cardiovascular dele, tanto em relação à intensidade, porque corrida é intensidade, é desgaste físico, é consumo energético, é frequência cardíaca, como você falou. Quer dizer, ele não procurou essas informações. Ele já de cara, não, eu vou fazer uma corrida na esteira todo dia no clube. Ele se fez o próprio treinamento, ele definiu o seu próprio treinamento. E aí é o perigo, porque você tem toda uma genética envolvida, uma superfície física, uma condição pulmonar, se fuma, se não fuma, se fumou, como é que está esse pulmão, se pegou Covid ou não, não podemos nunca deixar de colocar a Covid agora nessa situação toda de análise.
o fato é, todo mundo pode e deve praticar exercícios, inclusive os idosos, mas cada um dentro da sua capacidade, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua condição física, tudo sob orientação. Esse é o caminho. Exatamente, eu acho que existem várias opções de atividade física, várias opções alimentares, dá para você emagrecer, dá para você ganhar condicionamento, mas tem que ter, primeiro, priorização. O que é prioridade? A prioridade é ganhar massa muscular, é emagrecer, é melhorar a função pulmonar, então buscar orientação para você seguir a tua prioridade, o que você quer para você nesse momento. E depois ter paciência, Mauro, é uma coisa que às vezes o ser humano não tem paciência para esperar os resultados. A gente quer, assim, um resultado imediato. Por isso que, às vezes, eu vejo pessoas adotando comportamentos físicos inadequados. Como eu te falei, pessoas usando blusa de lã no calor, para supostamente aumentar a temperatura e fazer um ambiente de sauna sobre o corpo, para transpirar, e aí perder peso. Só que, em meio a isso, vem desidratação, vem alteração do ritmo cardíaco, risco de uma morte súbita. Então, na verdade, a pessoa tem que ter paciência e buscar orientação, não querer fazer da cabeça dela. Você falou em sauna, né? Uma sauna, de verdade, uma sauna, ela pode trazer benefícios cardiovasculares? Isso é muito cuidadoso, eu vou tomar muito cuidado para explicar isso, porque a sauna é um ambiente onde a temperatura está pelo menos entre 40 e 70 graus Celsius, ou seja, uma temperatura acima do fisiológico. A nossa temperatura normal, todos nós sabemos, é ali 36, 35. Quando a gente tem 37, a gente já está dizendo que está com febre. Agora, imagine você estar num ambiente que você está com 40 graus, 50, 60 ou 70. Qual que é o objetivo da sauna? É um mecanismo de desintoxicação. Você estimula a sudorese num tempo curto e você consegue eliminar toxinas. Então, se é uma pessoa que retém muito líquido, se é uma pessoa que tende a reter toxinas, é uma boa terapia. Agora, se usa isso para outras situações. Por exemplo, esportistas que precisam perder peso, e na verdade não é peso de gordura, é líquido, de um dia para o outro, ou de manhã para a tarde, porque tem que cumprir ali a norma de uma competição, você coloca a pessoa ali numa sauna, ela perde 2 litros de água em 4 horas de sauna. Só que essa água não é água só, é sódio, potássio, cálcio, As magnésio. minerais, nutrientes. As minerais, com certeza. Então, a gente fica preocupado porque existe aí o risco de uma morte súbita, de uma arritmia. Esse lutador, esse profissional, normalmente é um lutador, né? Ele acaba ficando com os reflexos lentos na luta. Você pode observar que ele, às vezes, fica mais lento para se movimentar na hora da luta. Então, o objetivo da sauna não deveria ser efetivamente isso. Ele deveria ser uma desintoxicação. E, para isso, entre 40 e 50 graus é uma temperatura boa, num tempo aí de 20 a 30 minutos. O problema é que o pessoal abusa. Abusando no tempo, né, na temperatura e no tempo de exposição, você tem risco de queimadura na tua pele e você tem risco de uma desidratação que vai beirar o risco cardiovascular. Portanto, 40 a 50 graus por 20 minutos, mais ou menos, com qual periodicidade? Seria mais para fins de relaxamento, né? Porque o objetivo é desintoxicação. Pode ser uma vez por final de semana. Uma vez por semana no final de semana, para você relaxar assim depois de uma semana de muito trabalho. Mais do que isso, não há necessidade e o risco de complicações. Exatamente. E o problema é que o pessoal não pensa assim. O pessoal, o que as pessoas fazem? Elas comem muito, exageram no tempero, eu vou na sauna para eliminar isso aí. Só que você não está eliminando o tempero no suor, você está eliminando a retenção líquida causada pelo tempero. Então, se eu comi muito sal, eu vou reter líquido. Aí eu vou tentar transpirar em excesso ali na sauna. É uma alternativa, assim, imediatista que pode concorrer com problemas cardiovasculares. Você pode ter ali um pico, você pode sair da sauna mais desinchado, mas com a pressão arterial elevada. E dificilmente a pessoa mede a pressão quando sai da sauna. É outro erro muito grave. A pessoa fica ali 20, 30, 1 hora naquela situação escaldante, ela não vai sair dali e medir a pressão. Ela deveria medir a pressão ao longo do dia para ver se não houve alguma alteração do seu equilíbrio de pressão. E, nesse caso, havendo um desequilíbrio para cima, evidentemente, qual é a alternativa para trazer para os níveis normais? Aí você vai ter que recorrer aos medicamentos. Para quem não sofre de pressão alta, evidentemente. Sim, sim. Mesmo para quem não sofre, o valor às vezes está tão alterado que você precisa usar naquele momento uma medicação
você vai ter que tomar, às vezes, até hidratar em maior quantidade para repor as perdas, tomar alguma medicação naquele momento. Agora, para quem já é portador de pressão arterial elevada, aí vai ter que recorrer, muitas vezes, a uma quantidade grande de medicações, a mais de um medicamento, a doses elevadas, pode ficar o resto mais alguns dias ainda com sequelas daquela pressão que se desequilibrou, ou seja, é um desconforto e uma limitação muito grande, por isso que teria que ser bem ponderado isso com o seu médico de confiança. Doutor Edmo Atic Gabriel, falando sobre saúde cardiovascular, nessa primeira edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, nesse espaço aqui, sempre a gente tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, é o primeiro programa do ano de 2022, então a gente fazendo esse alerta com o doutor Edmo, falando sobre as questões do coração, como não correr riscos e como fazer as prevenções. No caso das crianças, doutor Edmo, elas também têm problemas cardíacos, sim. Existem casos e quais devem ser os cuidados? Não, nós temos uma casuística no Brasil de doenças congênitas cardiológicas, que são aquelas que já nascem com a criança em função de algum problema genético que haja na família ou algum problema adquirido que a mãe teve na gestação. Uma infecção, um acidente de carro, um trauma no local do abdômen do útero pode também ocasionar problemas de nascimento na criança, inclusive na má formação do coração, como também infecções, hábitos errados da mãe, né? Infelizmente, algumas mães, quando vão perceber que estão grávidas, elas ainda estão fumando, ainda estão usando droga, então, ou algum medicamento que não poderia usar na gravidez. Então, tudo isso acaba ocasionando as doenças congênitas do coração. Além disso, nós temos os fatores adquiridos, como qualquer ser humano. E a criança sofre muita influência do ambiente familiar, do hábito alimentar dos pais, do que os pais fazem, do nível de tensão dentro de casa. Então, se o estresse em casa é muito grande, a criança absorve e se torna uma criança ansiosa, uma criança que ganha mais peso, que começa a comer errado, que não pratica atividade física. Se isso não foi incentivado, tanto em termos alimentares como em termos físicos, a criança não tem como saber o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que essa má educação que muitas vezes acontece dentro de casa, no âmbito alimentar e físico, já faz com que a criança se torne suscetível a ter pressão arterial muito precocemente, elevada, no caso, a ter alguma arritmia, mesmo que não seja uma arritmia maligna, mas é uma tendência a palpitações, o que incomoda muito essa criança. Eu atualmente estou acompanhando uma menina de 8 anos de idade, que os pais levam ela frequentemente no meu consultório por arritmia. Na verdade, traduzindo pelos exames, não é uma arritmia, é uma aceleração muito frequente do coração dela, uma aceleração organizada. Por ser organizada, não é uma arritmia, é um ritmo mantido. Só que a frequência dessa criança é de 140, 130, muitas vezes ao dia. E ela tem dor abdominal, tem falta de ar, tem suor. Quando eu recebo essa criança, que eu examino e vejo os exames, eu não encontro nada do ponto de vista estrutural. E conversando com a criança e com os pais, há um ambiente de ansiedade muito grande, que na pandemia foi aumentado. O pai ficou desempregado, a mãe não sabia como é que ia ficar financeiramente, aí 2 filhos pequenos, aí alguém que morreu na família de Covid, aquele medo, a vacina que não chegou ainda para a criança, só para o adulto. Então, a cabeça dos adultos acaba passando essa informação de tensão para as crianças. E essa menina fica constantemente ansiosa. E ela tem essas repercussões. Então, é um exemplo que eu estou vivendo do quanto o ambiente familiar e estrutural da família pode influenciar. E quais são as consequências desse batimento? Não uma arritmia, é um batimento com ritmo, mas, porém, em quantidade maior do que o normal, né? Quais são as consequências disso durante um médio ou longo prazo, se isso acontecer muito tempo, né? 2 consequências são muito frequentes. Primeiro, falta de ar. Toda vez que o coração, seja do adulto ou da criança, ele trabalha com uma frequência acima do normal, o nosso pulmão, como está conectado com o coração, são circulações paralelas e conectadas, o nosso pulmão começa a reter mais sangue dentro dele. E isso vai dar falta de ar. Ou seja, se você tem uma frequência cardíaca muito, muito elevada, o pulmão não consegue drenar o seu próprio sangue para dentro do coração, que seria o normal. Essa frequência do coração muito elevada, ela bloqueia a circulação do pulmão dentro do próprio pulmão. Então, essa estase de sangue dentro do pulmão faz com que a gente fique ofegante.
Então, uma das consequências é a falta de ar. Você vê a criança ofegante, não consegue correr, o adulto anda um quarteirão, já fica numa situação de limitação física. A outra consequência desse problema é você ter essa limitação no dia a dia que chega a ser se torna um trauma emocional. Você fica com medo de qualquer momento ter uma batedeira. Então, você está dirigindo o seu carro, aí você fica com medo, nossa, será que eu vou ter a batedeira? Parece que está ameaçando ter a batedeira. Aí uma criança, por exemplo, está lá na sala de aula, ela é muito sensível com relação à dor, a esse tipo de coisa, ela já fica apreensiva, já chama ali a ajuda da professora toda hora. Então, essa apreensão que se torna um trauma para o adulto e para a criança é um fator importante, que é uma consequência, e também a questão da falta de ar, que não tem como não ser limitante. Qual é a quantidade correta de batimentos cardíacos por uma criança e por um adulto? Quanto que deve ser isso em condições normais, de uma rotina normal, sem uma atividade física? Em repouso, a gente considera assim, no adulto, falando primeiramente do adulto. Em repouso, a frequência cardíaca de um adulto, ela pode variar de acordo com a idade, mas em repouso, entre 50 e 90 batimentos. Os mais idosos, eles tendem a ter uma redução natural da frequência cardíaca e conviver bem com 50, 55, 60 batimentos. Os adultos jovens, aqueles muito ativos, eles vão trabalhar entre 70 e 90 batimentos, com certeza, porque a própria demanda energética do corpo exige isso. Nas crianças, existe muita variabilidade. Só para você ter uma noção, um bebezinho neonato que tem até 28 dias de vida, até um mês de vida, a frequência cardíaca normal dessa criança é 150 batimentos por minuto, o que seria incompatível com um adulto em repouso. Qualquer adulto com 150 minutos, 50 batidas por minuto no repouso, estaria estafado. Agora, para o bebê que está com outro processo metabólico, outro processo de desenvolvimento, mesmo estando com 20 dias de vida, 30 dias de vida, ele precisa ter 150, 160, 170 batimentos por minuto. À medida que esse bebê se torna um adolescente, essa frequência já começa a cair para 120, 110, 100, e aí quando ele adquire a maioridade, os hormônios estão mais compatíveis com a idade adulta, 18 a 20 anos, aí ele já passa a ter aquela frequência que eu citei entre 70 e 90 batimentos. E a pressão arterial ideal, preconizada, continua sendo 12 por 8? A gente tem mais versatilidade atualmente devido a alguns estudos que mostraram que isso também tem que ser mais relativizado. Esse número mágico 12 por 8, ele foi, na verdade, um número que se consagrou, um número quase cabalístico aí ao longo dos tempos, porque ficou como sendo um padrão de precisão, um padrão de excelência, e na verdade não é. Eu posso dizer para você que uma pessoa que tenha de 11 por 7 até 14 por 8, nessa faixa, é uma pessoa que pode ter a pressão considerada como normal. Agora, a gente tem que analisar os ingredientes dessa pessoa, o que compõe a história de vida dessa pessoa. Se ela for uma pessoa totalmente saudável, de 11 por 7 a 14 por 8, eu fico tranquilo como cardiologista, eu não daria medicação, eu daria apenas orientações. Cuidado com o sal, cuidado com os temperos, cuidado com o sobrepeso, toma bastante água, faz atividade física, eu ficaria com isso. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem hábitos de fumar, de beber, de comer errado, que já é diabética, já tem, por exemplo, algum histórico na família importante, aí eu preciso transformar essa margem de segurança maior, de 11 por 7 a 14 por 8, cada vez mais compactá-la para chegar numa faixa que é próxima de 12 por 8, 13 por 8. Por isso que, no final das contas, acaba sendo esse valor aquele mais conhecido. Agora, é importante também uma orientação, porque a tecnologia trouxe para dentro de casa várias possibilidades médicas que as pessoas fazem sozinhas. Por exemplo, medir a pressão, esses aparelhos que medem a pressão dentro de casa. Até para quem tem a necessidade de pressão, né? Qual a forma correta de medir? Tem gente que faz de pé, andando, medindo. Não, você tem que... É como se você estivesse no consultório médico, tem que ter tranquilidade. Qual é a situação ideal? Quando você vai medir em casa a pressão, se você for usar um aparelho digital, a primeira coisa é você ver se ele está devidamente calibrado. Não só no início do uso, quando você começa a utilizar,
Mas durante todo o período que você utiliza, você tem que fazer aquelas revisões periódicas quanto à questão de estar ou não calibrado, para você também não se assustar e começar a tratar inadequadamente a sua pressão. Em relação à posição, você tem que imaginar o seguinte: a pressão arterial ela é suscetível a qualquer movimento que você faça no seu corpo, a qualquer ciclo respiratório mais acentuado, a qualquer movimento físico mais brusco. Então, se você medir a pressão correndo, não é algo que vai ser preciso, vai ter viés. Se você medir a pressão estando ofegante, também não é adequado. Se você medir a pressão transpirando em excesso, com dor, com fome, irritado, não é uma boa avaliação. Então, você teria que escolher um momento do dia. O que eu oriento é o seguinte, Mauro: se for usar aparelho digital, escolha o mesmo membro, então sempre o braço direito ou o braço esquerdo, o antebraço, no caso. E aí você, naquele mesmo horário do dia, num ambiente calmo, bem ventilado, sem estresse, após chegar em casa, dá aquela acalmada nos ânimos do dia, aí você mede a sua pressão, sem ter ingerido nada. Então, vou comer uma azeitoninha e vou medir minha pressão. Não. Vou tomar meu café e vou medir a pressão. Não. Vou tomar minha dose de uísque e medir a pressão. Porque tudo isso vai mascarar o valor real. Aí você vai ficar desesperado, porque a pressão pode estar superestimada, aí você já começa, eu vou tomar mais uma dose do remédio, eu não estou conseguindo falar com o médico, aí vem a automedicação. Então, não é o adequado, é ambiente tranquilo. A pressão não é fixa, não é, doutor Edmo? É Não. fixo, é só o número do RG e do CPF, né? Por enquanto, até hoje, são as duas coisas, né? Porque pressão arterial, ela muda de manhã à tarde, por isso que você precisa tomar cuidado. Você pode estar normotenso de manhã e hipertenso à tarde. E um outro ponto importante, dentro desse tópico tecnologia, também já foi para dentro de casa o tal do oxímetro, que vai na ponta do dedo para medir o que vocês médicos chamam no jargão a saturação, ou seja, é o oxigênio, né? O que isso significa, para a gente finalizar aqui, que já está chegando no final do tempo? O oxímetro é um aparelho que, na pandemia, como é um vírus que acometia principalmente os pulmões e levava a uma diminuição da oxigenação, o oxímetro foi uma arma fatal que todo mundo queria ter dentro de casa para saber se estava tendo risco de Covid ou não. Mas o que acontece? Nós temos uma proteína no nosso sangue chamada hemoglobina. Todos nós, quando a gente faz o hemograma, você pode ver que no início do hemograma está assim: hemoglobina, hematócrito. A hemoglobina é uma proteína que o nosso organismo produz e que, grudado nela, vem o oxigênio. Então, o oxigênio gruda nessa hemoglobina e a hemoglobina faz o transporte do oxigênio para o corpo todo. Por isso que a gente diz assim: como é que está a sua saturação do oxigênio? Só que, na verdade, só para explicar, não é a saturação do oxigênio, é quanto de hemoglobina que está saturada ou está grudada com o oxigênio. Então, na verdade, quando você vê lá 98% no oxímetro, eu estou dizendo para você o seguinte: que você tem uma taxa de 98% de saturação ou de agregação oxigênio com a hemoglobina. Isso acontecendo, eu estou tranquilo que tem oxigênio para o cérebro, para o braço, para o rim, para o pulmão, para todo o corpo. Quando a pessoa põe o oxímetro e dá 70%, e o Covid provocou isso, o que mostrava? Que essa união oxigênio e hemoglobina, ou essa saturação, estava baixa. Quanto mais próximo de 100, o ideal. É ideal. Exatamente. Doutor Edmo, para a sua despedida, bem breve, seus canais. Eu quero agradecer novamente, desejar aí um início de ano promissor para todos nós, com muita saúde e paz. Eu tenho 2 canais para comunicação com todas as pessoas, eu mesmo que vou estar respondendo as questões. Meu site, primeiramente, que é o www.doutorgabrielcardio.com.br, e meu Instagram, que é o @edmoagabriel. Nos 2 canais eu estou diariamente respondendo várias questões e sei que para esse início de ano muitas dúvidas vão acontecer aí nesse pós-Covid e também na questão do calor, como a gente falou. Obrigado, doutor Edmo Atique Gabriel, cirurgião cardiovascular, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa primeira edição de quarta-feira sobre saúde, bem-estar e de comportamento nesse ano de 2022. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui
todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau, até amanhã.